Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 13, o casamento na vida da igreja, parte 1. Ó Senhor Jesus, vamos aproveitar muito mais esse conteúdo, invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito. A gente tem necessidade, de que o Senhor nos revele, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender, de fato, aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra, Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 28. Senhor Jesus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Senhor Jesus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Senhor Jesus. Capítulo 16, versículo 17. Senhor Jesus. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Senhor Jesus. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, casamento versus ideologias modernas. Ó Senhor Jesus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios parece ter sido escrita para responder às dúvidas dos irmãos daquela igreja. Provavelmente os irmãos Estéfanas, Fortunato e Acaico, ao visitar o apóstolo, devem ter apresentado algumas perguntas, e Paulo as respondeu. Isso pode ser percebido no capítulo 7 dessa epístola, quanto ao que me escrevestes. Com base nas perguntas encaminhadas pelos irmãos, ele escreveu todo esse capítulo para sanar dúvidas relacionadas ao casamento na igreja. A igreja em Corinto era composta de gregos, povo culto, com educação elevada e filosófica, e de judeus, povo acentuadamente religioso. Ó Senhor Jesus. Em várias passagens, Paulo afirma que os judeus buscavam sinais, como hoje muitas pessoas o fazem. Infelizmente, vários grupos cristãos estão atrás apenas de milagres, curas e sinais, mas pode faltar-lhes profundidade no relacionamento com Deus e sua palavra. Há uma carência muito grande do nome do Senhor e da cruz de Cristo. Por outro lado, no mundo tem se difundido ideologias que propagam um casamento contrário ao que Deus determinou. Essas ideologias modernas estão relacionadas ao mistério da iniquidade, que já opera no mundo, pois defendem a união de pessoas de maneira contrária ao que Deus determinou, a liberdade sexual e até a poligamia e famílias mistas. Essas ideologias que estão sendo colocadas na mente das pessoas podem estar ligadas à marca da besta, descrita no livro de Apocalipse. Devido à falta de leitura, o córtex cerebral pré-frontal está sendo desativado
tornando as pessoas vulneráveis à implantação de muitas ideologias maléficas à sociedade e à família. Ó Senhor Jesus, atualmente muitos não gostam de ler. Rogamos a todos que leiam a Bíblia. Também sugerimos a leitura dos livros espirituais, como os publicados pela editora Árvore da Vida, os quais trazem conteúdo bastante profundo e esclarecedor sobre o propósito eterno de Deus, a sua economia. A salvação da humanidade vem por meio da palavra de Deus. Quando uma pessoa evita a leitura da Bíblia, livros espirituais, e somente é estimulada por vídeos e áudios, o córtex pré-frontal é pouco ativado e a pessoa fica com opinião própria fraca e altamente influenciável. Assim, o inimigo pode facilmente colocar ideologias nocivas na mente dessa pessoa, pois essa perde a capacidade crítica e de discernimento, perde a convicção e torna-se uma pessoa massificada mentalmente, que acompanha a multidão. Os jovens, para serem aceitos e se sentirem incluídos, submetem-se ao controle psicológico, perdem a identidade própria e são massificados com facilidade. Os pais devem ler a Bíblia e livros espirituais infantis, até mesmo livros infantis seculares com conteúdo educativo e moral com os filhos, para que eles cresçam apreciando a palavra de Deus e o gosto pela leitura. Ó Senhor Jesus, com relação ao casamento, está acontecendo a mesma coisa. Há uma pressão contra os princípios deixados por Deus. A sociedade atual não difere muito da sociedade grega da época de Paulo. Os gregos se destacavam quanto à educação filosófica e tinham suas ideias e práticas mundanas relacionadas ao casamento. Hoje, isso está se tornando comum. Pessoas buscam satisfação sexual fora do casamento e o número de divórcios aumentou muito, principalmente entre as classes mais cultas. Essas preferem viver regidas pela cultura humana e não pela luz da revelação da palavra divina. Os filhos de Deus não podem aceitar essas influências culturais e mundanas. Devem preservar sua identidade como cristãos, tendo a Bíblia como padrão. Querido leitor, se você é casado, tenha o desfrute do Senhor no seu casamento. Não reclame do cônjuge. Saiba que o cônjuge é a melhor pessoa que Deus lhe deu e você precisa dela para ser um vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeça ao Senhor pelo seu cônjuge, pois Deus o preparou especialmente para você. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui, quando a gente usa muito nos livros, no alimento diário, nessa palavra cônjuge. É para o irmão não ter que ficar falando aqui, maridos e esposas, irmão, o marido e a sua esposa, a esposa e seu marido. Então ele bota cônjuge para ficar algo mais fácil, já coloca os dois. Mas hoje muitas vezes o mundo tem usado essa palavra cônjuge, simplesmente para dizer que são pessoas ajuntadas. Então hoje as pessoas simplesmente resolvem, vamos morar junto. Aí pronto, já está morando junto, já está casado, que é minha esposa e tal, e não é por aí. A gente precisa hoje cumprir toda a lei, como a Bíblia fala, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Senhor Jesus, então ele tem que cumprir todos os quesitos, tudo direitinho. Senhor Jesus, até mesmo para ser amparado pela lei. A gente sabe que hoje tem a lei aí do concubinato, ficou ali um tempo junto, ali já está tudo certo, mas esse não é o nosso viver para a igreja. A gente precisa regularizar toda a situação. Deus não fez a gente para ser concubino, Deus fez a gente para ser marido e esposa, Senhor Jesus. Então a gente precisa organizar todas essas coisas. A gente sabe que há casos e casos, cada um precisa resolver essa situação diante do Senhor, Senhor Jesus. Mas como falou aqui, já desde o início da semana, nosso foco não é nos problemas, mas em Cristo como a nossa solução. Cada um de nós precisa desfrutar o Senhor, que senão essas ideologias, essas coisas vão atrapalhando, vão ali se tornando barreiras na nossa mente para a gente cumprir a palavra. Senhor Jesus, eu já citei aqui várias vezes de canais que eu acompanho, que às vezes as pessoas pegam algo na Bíblia ali e querem descategorizar aquilo ali na Bíblia, falando, não, isso aqui quando foi escrito, aqui a pessoa que escreveu não sabia que ia acontecer isso e aquilo, então ela não sabe que isso aqui não tem valor. Não, muito pelo contrário.
Só que hoje a sociedade ela não quer dar valor para essas coisas, mas isso não quer dizer que nós não devemos dar valor para a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós como filhos de Deus, nós precisamos valorizar mais ainda a palavra. Mas como você vai valorizar aquilo que você não conhece, aquilo que você não lê, aquilo que você não busca, né? Senhor Jesus. Quando a gente para ver no nosso dia a dia, a gente vê quanto tempo a gente gasta com um monte de coisa que a gente poderia estar aplicando para o Senhor. Esse dia eu estava até conversando, né, com algumas pessoas a respeito disso, né? Agora eu estou estudando, né, algumas coisas, né, tô vendo, né, muita coisa eu posso assistir pela internet, né, são videoaulas e tal, e aí depende tudo da minha organização de tempo, né? E aí no começo eu estava ali, poxa, como é que eu vou ter tempo de fazer isso e aquilo? Mas depois eu percebi que eu gastava horas, né, assistindo conteúdo, até mesmo conteúdos úteis, né, para poder cavar um pouco na palavra, né, como eu falei, né, eu assisto esses canais, acompanho, né, para ver essas situações aí, né, que os irmãos estão passando, para ver se a gente pode também trazer ajuda, né, para os irmãos na igreja também, irmãos que são, né, de vários outros grupos cristãos, né, que, como eu falei, né, irmãos que às vezes não reúnem conosco, mas isso não é barreira entre nós, e às vezes vem pedir ajuda, mas eu preciso ter noção do que acontece. Só que acontece, né? Você vai ver um assunto, aí puxa outro assunto, então às vezes um assunto que você ia gastar meia hora pesquisando, você fica 2, 3 horas. Então quando eu comecei a me organizar mais para estudar, eu comecei a ver isso. Peraí, olha, eu estou estudando aqui um conteúdo para o meu canal, o conteúdo é esse, vou ver isso aqui e acabou. Depois, esse outro tempo eu vou gastar estudando. E aí eu fui vendo que realmente eu tinha tempo sim, né, para estudar, muito mais tempo do que eu imaginava. Né? Mas às vezes a gente, né, um assunto vai puxando o outro, curiosidade e tal, e ao invés de focar, né, naquilo que eu realmente estava precisando fazer. Quero estudar o assunto aqui, né, para poder trazer. Ó Senhor Jesus. Então se a gente realmente perceber, né, essas coisas estão nos enfraquecendo, né, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa tocar aqui, né? O Senhor, né, Ele quer que a gente leia, que a gente trabalhe a nossa convicção, o nosso discernimento das coisas, mas para isso a gente precisa ler, precisa parar, né, se indagar, né, ali, se questionar a respeito de certas coisas, né, refletir sobre o nosso viver. E quando a gente vai vendo um vídeo atrás do outro, né, a gente até reflete um pouco aqui, um pouco ali, mas um assunto vai tomando conta do outro. Aí você absorve, às vezes, alguns pequenos trechos e mistura tudo, né? Senhor Jesus, por isso que hoje eu vejo assim, hoje eu estou muito mais focado, né, em algumas questões, né, porque eu estou voltado para coisas que eu tenho que estudar, né? Algumas coisas eu estou estudando via videoaula, né, fazendo anotações, e outras coisas eu estou lendo mesmo, né? E a gente lê, né, tem esse material audiovisual, né, você está ouvindo, mas está vendo, está lendo junto, está acompanhando, isso é muito importante, né, sempre ali do lado, anotando e tal, né, Senhor Jesus. E também a gente está todo o tempo exercitando o espírito, né? Surgem assuntos e situações e você pode pegar isso e trazer para o seu viver da igreja, né? Senhor Jesus. Não como, né, no dia de ontem foi até falado isso, né? Às vezes a gente quer pegar técnicas, né? Técnicas aí de coaching e outras coisas e trazer isso para a igreja. A questão não é essa. A questão é você pegar sim exemplos, né, outras situações e procurar trazer isso, né, de maneira prática, para que você possa ajudar outras pessoas. Não, o importante sempre é a compaixão, a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? E aí o Senhor vai nos dando experiência, vai nos dando, né, um complemento aqui, um complemento ali, né? E a gente vai conseguindo enxergar aquilo que o Senhor quer, né? Por isso a importância da palavra, né? Ao invés de ser como esses aí que estão pegando a palavra, né, e olhando, falando assim, não, isso aqui não dá para aplicar nos dias de hoje. É muito pelo contrário, você olha e fala assim, não, isso aqui vai ser salvação para mim, porque a palavra precisa me dar convicção. Né? Então, alguns cristãos estão ali sendo enganados, né, pela iniquidade, pelo mistério da iniquidade que já está operando, que ele já não tem mais convicção a respeito da Bíblia. Lê a Bíblia, mas fala, não dá para aplicar isso aqui, não, isso aqui, hoje com isso, não, isso aqui não pode ser verdade, não pode se tornar uma realidade. Já muito pelo contrário. Né? Só que acontece normalmente um problema, né? Quando você lê a palavra e você vê algo assim que está conflitante, né, com a situação da sociedade, muitas vezes o que a pessoa quer fazer? Ela quer pegar isso aqui e impor ao outro. Né? Senhor Jesus, aí é que está o problema. O que a gente precisa fazer é viver isso, né? Ser um exemplo, ser um modelo, trazer isso de maneira prática para nós.
à medida que você vai experimentando a palavra, você vai vendo a maneira, né, de você aconselhar outros, né, de você levar ali a palavra, né, tocar no Senhor, ó Senhor Jesus. Né? E principalmente na questão do casamento. O casamento é algo santo, algo instituído por Deus, Senhor Jesus. Né? E o Senhor ele direcionou várias coisas ali para o casamento. Né? Ali, o próprio casamento, o próprio princípio do casamento. Né? Não é bom que o homem esteja só, mostrando ali também o princípio de Deus, né? Deus e o homem. Ó Senhor Jesus, Deus não quer estar só, Ele quer estar ali na presença do homem. E o homem também precisa da presença de Deus. Né? Mas o homem sozinho, né? Esse carro de Deus é muito grande, então o homem também precisa, né, do complemento da esposa, né? da mulher, né? Senhor Jesus, ali auxiliando, né? Ele avançado na força, né? Estando ali cobrindo, né, as outras áreas, né? Senhor Jesus. Então é justamente isso, a gente aprender, né, a estar junto, né? Senhor Jesus, a gente se unir, né, e fazer as coisas juntos em prol do Senhor. E hoje o mundo ele quer justamente tirar essa força de nós, ele quer nos desnutrir, né? quer que a gente tenha um casamento dissociado, né? Uma coisa da outra. Né? Não, você tem as suas coisas aqui, eu tenho as minhas ali, e não, o casamento é para somar. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não é hoje uma competição, né? Quem ganha mais, o marido ou a esposa? Não, é tudo uma coisa só, é tudo para somar, tudo em prol da família, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ver aqui, né, que como ele tocou no início aqui, né, já tinha problemas lá naquela época, né, e provavelmente ali os irmãos vieram já com algumas perguntas para Paulo, e Paulo respondeu aqui na epístola, né, coisa acerca do casamento, né, porque as pessoas já tinham uma certa cultura e estavam misturando essa cultura na igreja, né, e o irmão até falou nessa mensagem, né, que hoje essas culturas do mundo, né, de divórcio, litígio, né, que é um processando o outro, né, entrando em tribunais humanos, ao invés de procurar discernir as coisas espiritualmente, essas coisas acontecem mais entre a classe média alta, né, para a classe alta, né, que são as classes que têm mais cultura. Então, quanto mais cultura, né, a pessoa, né, ao invés de buscar ser regida pela vontade de Deus, não, passa a querer ser regida pela cultura humana, pela filosofia humana, que na verdade é vazia. Né? Senhor Jesus, dá uma falsa sensação que a pessoa, agora que eu vou ser feliz, agora eu vou conseguir, e não vai. Sempre vai ter uma insatisfação. Né? Senhor Jesus. Né? Tem uma frase que a gente sempre fala, que eu sempre ouvi desde o início, né, quando eu estou na igreja, né, que fala que nós temos um buraco, né, um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Então só Deus pode preencher. Então, se a gente procurar tapar esse buraco com outras coisas, a gente jamais vai conseguir avançar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas muitas vezes, né, a gente vai pegando coisinhas aqui, né, e vai querendo barrar o Senhor, vai querendo represar a água. Né? Às vezes a gente quer fazer aquele trabalhozinho do castor, né? Pega uns galinhos aqui, um galinho ali, um pouquinho de palha, um pouco de lama, vai fazendo uma represa. Né, Senhor Jesus, vai represando a água. Né, com o tempo, né, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pronto, você faz um paredão. Né, e aí a gente vai acabando com as nossas situações, a gente acaba ali barreirando o seu. Por isso que ele fala, né, casamento versus ideologias modernas. Né, ou o nosso casamento é que vai aflorar, né, que vai ali despertar e fazer a vontade de Deus, ou as ideologias modernas vão vir nos sufocar. Né, tudo a gente já viu, né, durante as últimas semanas, né, é uma questão de qual vida você está alimentando. Né, Senhor Jesus, se é a vida do mundo, né, aquilo que o mundo está fazendo, as ideologias do mundo, ou se é a vida de Deus dentro de nós. Então precisa aprender a se alimentar mais, por isso ele fala que a gente precisa ler. Não é só ouvir a palavra, a gente precisa trazer essas coisas bem para nós, para a nossa convicção. Por isso o irmão falou, o córtex pré-frontal, é bem na testa mesmo. Por isso que a marca da besta, né, na mão direita e na fronte. Por isso o irmão até falou na mensagem, né? Muitas pessoas estão preocupadas com chip, né, que vai botar chip e tal. Mas ele falou assim, não que não seja, não possa ser um chip, mas o que a gente vê hoje, né, que o mundo quer, né, nos trazer sempre ideologias, né, são mentalidades, são coisas para desligar o nosso discernimento. Por isso ele falou, hoje as pessoas estão com preguiça de ler, né, Senhor Jesus. Né, não tem essa curiosidade, né, porque quando você lê, desperta a sua imaginação, a sua curiosidade, você passa a ter um entendimento, aí você vai se aprofundando naquilo que você está lendo e vai buscando, né, Senhor Jesus. Vamos até dar um exemplo, né,
no início do ministério de Paulo, por ele não ter muita experiência, né, ele falou, olha, é melhor que o homem não toque mulher, né? Melhor que se o homem fosse igual, todos os homens na igreja fossem como eu sou, né? Né, fossem solteiros, né? Porque o homem casado, ele cuida de agradar a esposa, né? E aí, né, ele vai tendo menos tempo, né, para agradar o Senhor. Mas aquele que é solteiro, né, ele só cuida das coisas de agradar o Senhor, né? Senhor Jesus. Mas aí depois, mais tarde, com maturidade, ele fala, não, é bom que se case, né? Senhor Jesus. Aí você pega essas duas palavras, alguns querem discutir doutrinas, dizendo, não, essas duas palavras que são conflitantes, não, a gente precisa observar o todo, ver o amadurecimento de Paulo, as experiências que ele passou, e ele foi passando isso para frente. Como a gente vê no início do ministério de Paulo, ele discutia, né, as pessoas batiam nele, ele tinha que sair fugindo dos lugares, ele era odiado, mas depois ele fala para Timóteo, né? Senhor Jesus, não é bom que o servo de Deus viva a contender, mas seja brando, seja manso para com todos. Ó Senhor Jesus, né? Aí você vê, não, mas é contraditório. Não é, é resultado de experiência. Então a gente precisa ver todo o pano de fundo da Bíblia. Tudo que a Bíblia está nos mostrando, só vem o quê? Se você despertar, né, para estudar, para voltar, para ler. Por isso que é importante os livros espirituais, porque já é esse trabalho que os irmãos já fizeram, né, de pesquisar, de ir ali, cavar, orar, buscar o Senhor, e vem para nós uma direção, né, Senhor Jesus. Mas eu também preciso parar, né, diante dessa palavra e também exercitar meu discernimento, né, eu poder apurar isso tudo. A gente vê quantas coisas a gente lê durante a semana, quantos versículos, aí passa a semana toda aí. Irmão, agora a gente, poxa, já está na 13ª semana, você quer que eu lembre lá da mensagem 1? Lá da primeira mensagem da primeira semana? Sim, uma coisa vai somando com a outra, né? Todas as mensagens estão ligadas, né, Senhor Jesus? É só uma questão de a gente prestar atenção. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente buscar discernimento nas coisas, mais a gente vai trabalhar nosso córtex pré-frontal, né, de ter discernimento, de guardar, né, aquilo que é importante, mesclar isso ao nosso viver, né, como ele tocou, a falta de leitura, né, vai desativando isso, vai tornando as pessoas vulneráveis à implantação dessas ideologias, né, ideologia da sociedade, da família. São coisas que são contrárias, né, ao propósito eterno de Deus, né? E hoje a salvação de Deus para nós hoje está onde? Está na sua palavra, né? Nós temos a palavra falada, mas também principalmente a escrita, né? Senhor Jesus. Eles não devem só ouvir, né, ficar na opinião de alguém que falou algo, mas precisa também buscar na palavra, né, buscar formar a nossa opinião, né? Eu estou ouvindo a palavra de alguém, né, até aquele momento que eu estou ouvindo, essa palavra é do fulano, mas a partir do momento que eu exercito o meu discernimento, exercito o Espírito, procuro, cavo na palavra, isso vai se tornar a minha convicção, vai se tornar a minha palavra. E é isso que faz a diferença, né? Quando a gente pega essa palavra e leva diante do Senhor, né? Senhor Jesus. Por isso está falando, presta atenção, né? A marca do inimigo é isso aí, o enfraquecimento da nossa opinião, para a gente se tornar influenciável, né? Buscar a aprovação da sociedade, viver nesse controle psicológico, perder a convicção, ser massificado, fazer tudo aquilo que os outros estão fazendo. E a gente precisa, no mínimo, desconfiar. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, opa, eu preciso desconfiar. Tem alguma coisa errada aí, né, Senhor Jesus? Então a gente tem que infundir, né, já desde pequeno, né, já o apreço pela leitura, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, então, para a gente não ser regido, né, por essa cultura humana, mas a gente viver debaixo da luz da revelação da palavra de Deus, né, Senhor Jesus. E aí a gente vai ver, né, que o melhor casamento, né, Cristo e a igreja, né, isso também pode ser desenvolvido dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento um com o outro, né, aquilo que Deus preparou para nós é o melhor. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai ver um pouco mais, né, mas que o Senhor ele possa realmente nos ajudar a ter convicção daquilo que a gente crê, convicção daquilo que está na palavra, sempre exercitando o Espírito, levando tudo diante dele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.